Olá, bom dia a você que acompanha o Portal DC+. Sou João Guilherme Castro e começa agora mais uma edição do programa DC+ Educação. O programa DC+ Educação é o resultado de uma parceria entre o Grupo Diário dos Campos, o curso Positivo e o Colégio Positivo Master. Na edição de hoje nós vamos debater e conhecer um tema que ainda é desconhecido por boa parte da população: a importância da ecoalfabetização. Você já ouviu falar sobre isso? Para isso, nós recebemos aqui nos estúdios do Portal DC+, a Luciane Gualdesi, que é professora do primeiro ano do ensino fundamental do Colégio Positivo Master. Bom dia, professora, seja bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço o convite, né? Um tema tão importante e pertinente nos tempos que estamos vivendo. Bacana. E também participa conosco dessa entrevista a professora Gabriela Rockenbach, que é assessora de comunicação do CIP, que é o Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento, e é professora também dos anos iniciais do Colégio Positivo Júnior, em Curitiba. Bom dia, professora, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pela oportunidade também de trazer esse tema que para nós é tão importante, faz o nosso coração vibrar. E agora, já para a gente começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, eu já começo aqui perguntando para a professora Gabriela e, na sequência, para a professora Luciane, o que é a ecoalfabetização? Então, João, a ecoalfabetização, ela vai além da educação ambiental. Ela é uma transformação do indivíduo, ela é um comportamento inato. Então, esse termo, ecoalfabetização, ele nasceu nos anos 90, pelo Fritjof Capra e outros pensadores, educadores. Ele nasceu no Centro de Ecoalfabetização em Berkeley, na Califórnia, e tudo isso surgiu da necessidade de trazer a consciência ecológica. Eles perceberam que precisava trazer para as crianças mais sobre sustentabilidade. É uma proposta de reorientar o comportamento humano. Então, a maior proposta desses estudiosos era mostrar para as crianças que elas fazem parte de toda a natureza, elas fazem parte desse processo natural. Então, os maiores objetivos da ecoalfabetização é trazer essa consciência ecológica, essa interpretação intelectual da ecologia e também criar um vínculo emocional da criança com a natureza, porque assim terão cidadãos que conseguem usar os seus conhecimentos ecológicos para uma transformação social contínua e diária. Certo. Professora Luciane, pode complementar um pouquinho ainda essa explicação inicial? Exatamente. Como vimos, não se limita a um tema transversal, né? Apenas a um tema transversal. E muitos educadores vêm se preocupando com essa proposta. Levar aos seus alunos, às crianças, refletir sobre o socioambiental, tão importante. Numa vida tão agitada, tão corrida, como é importante parar um pouquinho e pensar na alfabetização. E até se a gente pensar nesse termo, né? Ecoalfabetização. A alfabetização, ela acontece desde a mais tenra idade. Assim deve acontecer com a eco, ela anda junto. É só pensarmos a alfabetização junto com a ecologia. Então é desde pequenininho e antes mesmo do ensino formal. Ela, desde que o cidadão, desde que a criança nasce, ela deve ser inserida nesse processo de eco. E é um processo ainda que precisa muito, né? Adaptar para toda a população, agora não só as crianças, né? É o que a gente sempre fala, ecoar, né? E qual a importância dessa relação entre a criança e a natureza? Professora Gabriela, se puder dar início a essa resposta, essa relação, qual a importância entre esses dois entes, né? A criança e a natureza? Então, vários estudos comprovam que a partir do momento que a criança, o ser humano, está em contato com a natureza, é possível tratar sintomas de depressão, ansiedade, déficit de atenção. Então, além de todos esses pontos positivos que a natureza ela proporciona, a gente tem que entender a natureza muito mais além do que o mar, a terra, o céu, o verde. A natureza ela vai além desse significado concreto, científico. A natureza ela faz parte da interioridade do ser humano. Ela é a força interior do ser humano. Então, a partir do momento que a gente propicia momentos da criança com o natural, ela vai criando essa intimidade, ela vai conhecendo. Então, a criança ela tem que sentir a particularidade da natureza, ela precisa escutar os sons, ela precisa tocar, justamente para ir criando esse vínculo, para ela conseguir se sentir parte. Ela só vai se sentir parte de algo se ela conhecer e ter intimidade com isso. Então, é nesse sentido que a gente traz a natureza. Certo. Professora Luciane, por favor.
E nós sabemos que os benefícios para a sociedade, agora e para o futuro, eles são inúmeros. Pois o que a gente trabalha com a criança, né, o que é trabalhado na primeira infância, isso reflete ao longo da vida. Então, fazer essa criança, desde muito pequena, entender que ele é pertencente desse mundo, desse planeta, que ele é responsável pelos seus atos, desde muito pequeno. Certo. Um dos conceitos que a gente discute na escola, né, especialmente na disciplina de geografia, é o conceito do lugar, que é justamente esse pertencimento. Quando a gente fala que essa natureza a criança precisa criar esse vínculo, é justamente fazer esse pertencimento, né, ter aquilo como seu lugar, né? Então essa alfabetização, ela é muito importante realmente, e espalhar para todo o processo, né, de alfabetização. Agora, professora Gabriela, como é feita a alfabetização ecológica? Então, para começar essa questão, eu vou ler uma frase do Fritjof Capra, que é um desses precursores do Centro de Ecoalfabetização lá na Califórnia. Ele diz assim: você pode ensinar tudo o que quiser, mas lá fora, plantando, colhendo e comendo, essa é a ecologia que chega ao coração das crianças, e essa experiência que vai ficar para o resto da vida. Então, a gente pensa que o desemparedamento da infância e essa questão de aproximar a criança com a natureza são questões que precisam dessa reflexão. A gente precisa expandir a escola além das salas de aula. A gente tem que trazer esses momentos. Então, na escola, a gente tem um projeto que se chama um brinquedo chamado Natureza. E é justamente isso, semanalmente as crianças têm momentos intencionais, a professora sempre tem que pensar, tem intencionalidade nesse momento, que é justamente trazer momentos para a criança que ela possa interagir com o ar, com a água, com a terra, com o fogo, com todos esses elementos naturais fora da sala de aula, para que ela vá criando esse repertório, para que ela vá aumentando o repertório em relação à natureza e criando esse vínculo. Então, além de a gente trabalhar a imaginação, a criatividade, o senso estético, o senso crítico, e construir todo esse processo com a criança, a gente também trabalha a saúde física e mental, visto que a gente já comentou ali que você, entrando em contato com a natureza, você consegue liberar estresse, tratar a ansiedade. Então, é nesse sentido que a gente encara a natureza. A gente encara a natureza como uma aliada dentro de todo o processo de ensino e aprendizagem. Certo, já dá, então, aproveitar esse gancho que a professora já deu na resposta, já quero perguntar aqui para a professora Luciane, quais os espaços e ferramentas que a escola oferece para que esse contato entre a natureza e a criança aconteça? Então, partindo do conceito, até mesmo do próprio Capra, que ele vê a horta como uma sala de aula. E numa sala de aula você pode trabalhar com todas as disciplinas, não só pode como deve. Então é isso que nós trazemos para a escola. Trabalhar com espaços verdes da escola, tirar a criança da sala de aula, levar, sentir, tocar, cheirar, aguçar os 5 sentidos dela realmente. E o que nós fazemos na prática? Além de, claro, separamos o lixo orgânico do reciclável, trabalhamos muito com materiais não estruturados. Então, recentemente trabalhamos com carro eólico, todo construído com materiais não estruturados. Então, a criança vai percebendo que pode reutilizar aquele material. Até mesmo na pandemia, o projeto não parou. Nós pudemos mandar sementes para todas as famílias e eles plantaram, eles tiveram que ter a paciência, aguardar e esperar o crescimento para descobrir o que era. Nós não revelamos o que eram temperos. Então as crianças começaram nasceu minha cebolinha, nasceu meu cheiro verde. E os pais relatando que começaram até a comer salada e querer temperar tudo na casa. Então como isso reflete na família. Recentemente também tivemos o projeto de matemática, então nós plantamos feijões. Até trouxe algumas fotos para ilustrar. Como que a gente trabalhou a matemática dentro da alfabetização? Na contagem das sementes, na preparação da terra, aguardando os dias da semana. Nós percebemos esse contato, tanta criança, principalmente que mora em apartamento, não tem contato com a terra, poder pegar, poder sentir, poder cheirar. Então eles foram plantando o lúdico, né, ali, corregador. Então toda a criatividade, a responsabilidade, a doação para aquela planta. Trabalhamos os dias da semana, trabalhamos os meses. Quantos dias foram necessários para essa plantinha crescer? A alegria deles quando brotou. E percebendo que a gente trabalha todas as disciplinas dentro da alfabetização.
Não é uma coisa assim, é que a escola agora eu vou parar e vamos ter uma aula sobre natureza. Não. Ela está dentro de todas as disciplinas. Matemática, com as sementes, com os dias da semana, com o calendário, na formação humana, né, o se sentir pertencente, o cidadão responsável, língua portuguesa na construção de textos coletivos. Ou seja, são todas as disciplinas interligadas na ecoalfabetização. Realmente é uma ligação de tudo, não é uma coisa isolada. É importante destacar esse ponto, né? Porque parece, assim, para quem escuta de fora, que é um momento... Um projeto. É um projeto, é uma disciplina à parte ali que alguns alunos vão fazer para aprender sobre a natureza, mas não é isso, né? É importante destacar que é um tema que permeia todas, né? É no dia a dia mesmo, todos os dias. Certo. E agora, perguntando aqui de novo para a professora Gabriela, quais os valores que essa experiência proporciona ao longo da vida? Então, a gente tem, essa criança aprende, ela vai levar isso para o resto da sua vida, né? Quais são esses valores que essa experiência proporciona? Até pegando um gancho, João, dessa sua última fala, exatamente, não é nada isolado. Então, a alfabetização ecológica, ela é um valor, a partir do momento, é uma mudança de comportamento. Então, não é só lá na escola, na hora do mexer na terra, que a gente vai falar. É em todas as atitudes, é a forma como eu me comporto no dia a dia, na escola, fora da escola, nas férias, enfim. Então, são todas as atitudes que a gente leva diariamente. Então, um indivíduo ecoalfabetizado, ele tem a capacidade de ler, descrever e interpretar o ambiente que o cerca. Então, a partir do momento que ele consegue ter essa visão, ele consegue pegar os aspectos ecológicos do ambiente e transformar suas necessidades diárias dentro desse processo natural. Então, não é uma questão de preservar, e sim uma questão de manter o ciclo natural das coisas. Então, é uma mudança de comportamento mesmo. A gente até bate muito na tecla, assim, entre os professores, que não é um conceito. Não é um conceito que a gente vai trabalhar, e sim um valor. É algo que é interno, começa interno, e daí você, nas suas atitudes, vai mostrando que você é ecoalfabetizado. Tá certo. Professora Luciana, se puder complementar também um pouquinho. E todos nós podemos ser ecoalfabetizadores, né? Basta nossas atitudes, as nossas práticas diárias. E além de tudo isso que a professora Gabriela nos passou, também estimula a responsabilidade desde pequeno, a doação, a sustentabilidade, o incentivo a uma alimentação saudável, até mesmo como que eu vou evitar o consumo excessivo, né, a questão do capitalismo. A criança começa a refletir que, poxa vida, quantos litros de água foram usados para usar um tênis, para fazer uma calça jeans, para fazer uma camiseta. Ela começa a perceber que a natureza está em tudo. Ela não para pensar que para ela usar aquele estojo, para usar aquele caderno, foram consumidos muitos litros de água, foram, né, utilizados muitos recursos da natureza. E no momento que ela começa a refletir sobre tudo isso, ela vai se tornando um cidadão diferente, olhando as coisas com mais sensibilidade. Pois é, a gente até conversava um pouco antes da entrevista sobre isso, sobre esse consumo excessivo de coisas, né? A cada ano que se passa, a gente tem aquela data limite onde a gente consegue consumir tudo que a terra produz para que a gente, todos os recursos naturais, né? E a gente já ultrapassou essa data limite. Exatamente. Então, só no primeiro semestre, foi em julho agora, mas praticamente no primeiro semestre. Então a gente tem o resto do ano, ainda mais 4, 5 meses, para conviver com essa percepção, né? E no modelo atual, né, que a gente vive, quantas crianças, um ano, 2 anos em casa com a pandemia, quanto lixo, né, em casa, como que eu vou transformar esse lixo numa coisa boa, né, que não é lixo, eu posso reutilizar a horta caseira, enfim, como eu posso usar esses recursos dentro da minha casa? Vai passar todo por esse processo para levar para a vida da criança, né? Professora Gabriela, você considera que a ecoalfabetização faz parte do modelo de ensino? Sim. E David Orr, que é um dos ecopesquisadores junto com Capra, ele afirma que a crise ambiental hoje é uma crise muito mais da educação. Eu acredito que cabe sim às escolas, aos profissionais da educação, fazer esse desemparedamento da infância, ampliar esse repertório das crianças em relação à natureza. Essa questão a gente precisa quebrar esse paradigma instaurado há décadas e trazer esse tema da ecoalfabetização, trazer à luz esse tema precisa ser consciente, as pessoas precisam refletir sobre isso, e o maior objetivo de um professor é transformar cidadãos críticos e ativos socialmente.
e que esses cidadãos eles também possam usar os seus conhecimentos ecológicos para transformar o dia a dia com ações sociais que sejam sustentáveis, justamente isso que a gente estava comentando no início, né? O que está acontecendo no nosso planeta, né? Que planeta que vai ter no futuro. Então, cabe sim a educação e falar sobre ecologia, sobre sustentabilidade, não é mais moda. Já passou essa fase, né? É algo que tem que ser permanente, a gente tem que ter isso no nosso dia a dia, precisa ser claro, as crianças precisam entender aonde a gente está, aonde a gente quer chegar, o que os recursos eles podem acabar. Então a gente tem que ser aliado, a gente tem que estimular esse pensamento de que eu sou natural, eu faço parte da natureza. E cabe sim ao professor trabalhar essa concepção, esse conceito intelectual da ecologia, que é a consciência ecológica. Então eu acredito que sim. Certo. Professora Luciane, você considera também que essa ecofalbetização faz parte do modelo de ensino? Com certeza. E trabalhado desde a primeira infância. E é muito interessante que quando nós trabalhamos desde os pequenos, eles cobram a família também. Então, eles passam a ser fiscais da família. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, eles levam para casa. E os pais entram na ideia da criança e começam a participar e você vê que é um ciclo. Um começa a movimentar o outro. Partindo da escola, como a professora nos passou, né? Que cabe sim à escola e todas as escolas deveriam adotar essa prática, visto que a ecofalbetização está ligada diretamente à qualidade de vida. Até um dado bem interessante, na pandemia cresceu em 250% a prática de hortas caseiras. Então, como até as famílias estão se religando com a natureza, como é um momento de refletir, de pensar, como eu posso me conectar novamente. Uhum. E bem você falou ali que a criança aprende, fiscaliza os pais e isso vai replicando, né, os pais para os colegas de trabalho e assim sucessivamente. Né? No começo começa com uma brincadeira, a criança, para ela vira uma brincadeira, separar o lixo, pedir uma salada. Quantos relatos de famílias que nos contam que a criança começou a pedir salada em casa, com o projeto da horta escolar, por exemplo. Começa com uma brincadeira, mas que na verdade está sendo tudo internalizado e que ela vai refletir isso ao longo da vida dela. Porque antes quando a criança via, por exemplo, a salada ali no mercado, né? Por exemplo, alface ou até mesmo brócolis, né? Que às vezes é muito, que as crianças não gostam. E aí, depois que planta, fala assim, poxa, eu posso produzir esse mesmo alimento aqui que eu vou consumir. Então é meu, eu quero fazer isso. Né? Parece brincadeira e clichê, João, mas as crianças não sabem de onde vem a pipoca, por exemplo. Elas realmente imaginam que vem do pacotinho dentro do micro-ondas. Então, no momento que você planta e elas entendem que tem todo um ciclo da natureza, que tem que ter até mesmo a calma, a paciência, a responsabilidade de você cuidar, de você regar. Quantos valores envolvidos? Né, e respeitar esse ciclo natural. Num mundo tão caótico como nós estamos hoje em dia, a criança perceber que tem o seu tempo para a natureza, tem o seu tempo para plantar, para colher, enfim. Uhum. Professora Gabriela, estávamos falando aqui dos pais, do papel dos pais, mas como que os pais podem ajudar a incentivar esse aprendizado? Vou pegar o gancho da fala da Lu ali, que ela comenta que as crianças elas viram fiscais. E justamente, como a gente tratou, né, que a ecofalbetização é um valor, ela acaba virando interno, então faz parte da rotina. Então as crianças, conforme elas vão internalizando isso, elas acabam cobrando mesmo as famílias, elas fiscalizam, elas tentam mudar a cultura familiar, e aí que entra os pais, eles podem aproveitar esse processo e reativar algum conceito que às vezes estava esquecido, ou então mesmo mudar a prática e a postura dentro de casa. E algo que é bem importante pontuar, João, que a natureza não é só a horta ou, por exemplo, brincar com um aviãozinho de papel, você está trabalhando a natureza, o elemento ar. Então, brincar com um balão, por exemplo, também você está trabalhando o ar. Brincar de comidinha, fazer uma comidinha, você está trabalhando o elemento fogo. Então, a natureza, ela é muito sensível porque ela está presente o tempo todo. Só que, como a gente traz esse emparedamento, né, essa questão do concreto, do dia a dia, a gente acaba esquecendo. Mas, então, uma dica que eu dou aos pais é justamente isso, deixar o olhar sensível e perceber que eu sou a natureza e tudo é natural. A partir do momento que você encara dessa forma, você começa a perceber que, poxa, eu brincar com
de queimada, por exemplo, com meu filho, eu estou brincando com o elemento fogo também. Eu brincar com... eu pegar um balde de água e pintar com pincel de água e pincel no muro. Estou brincando com o elemento água, entendeu? Então, é nesse sentido que a natureza, às vezes, a gente trata, quando fala de ecoalfabetização, alfabetização ecológica, às vezes parece que é algo tão distante. Quando a gente começou a discutir esse assunto na escola, tinham pessoas que falavam, nossa, mas é tudo tão utópico, e na verdade não é. A gente faz muitas atitudes ecossustentáveis, às vezes, sem perceber. O importante é trazer, deixar lúcido todo esse consciente, trazer para a consciência tudo isso. Exatamente. Parece muito difícil, mas na verdade são coisas que já estão no dia a dia. Ninguém está falando aqui, por exemplo, para parar de se usar copos descartáveis e se utilizar outros materiais. Claro que esse é um outro nível já da sustentabilidade, mas que ainda não é nessa fase, né, do aprendizado. Professora Luciane, e para você, o que os pais podem fazer para incentivar esse aprendizado com as crianças? Então, como a gente falou, para a ecoalfabetização acontecer, é preciso uma mudança do indivíduo, né, uma mudança de comportamento. Então, a minha dica é estar lado a lado. Não adianta eu ser um pai presente, o meu filho tirar 10 em todas as provas, e quando eu busco ele na escola, ele entra no carro e ele joga o papel da bala pela janela do carro. Né? Então, que cidadão é esse? Que formação integral é essa? Ok, ele é ótimo em matemática, ótimo em português, mas e o restante? O principal. Então, a minha dica é, comece com uma ação simples, uma ação do dia a dia, que somada a várias outras, vão com certeza fazer toda a diferença. Até me lembrei de um exemplo de uma criança de 5 anos, ano passado, que no final do ano, a gente trabalhou o ano todo sobre a ecoalfabetização. Chegou no final do ano, ele pediu na cartinha do Papai Noel que ele não mandasse o presente embalado para ajudar o planeta. Então, isso é realmente internalizar, é ser ecoalfabetizado. Então, é uma criança que está no processo. Então, para uma criança de 5 anos ter essa percepção de dizer, não, eu não quero embalado, vamos ajudar, vamos economizar essa embalagem, é muito bacana. Então, são pequenos atos assim, coisas como você falou, não é coisas grandiosas, pequenas ações do dia a dia. Cada um fazendo a sua parte, somando, vai com certeza fazer a diferença, tornando essa criança um cidadão crítico, sensível, responsável, tornando o mundo com certeza melhor. São esses pequenos gestos que lá na frente vão ter outro impacto, né? Com certeza. Então chegamos ao fim dessa... Mais um comentário? Claro, professor. Até algo que eu acho lindo, assim, que é algo que me apaixona cada vez mais por esse tema, que a alfabetização ecológica, a ecoalfabetização, ela é a alfabetização mais democrática que tem. Se você parar para pensar como são valores, a partir do momento que você internaliza, você, nas suas atitudes, você vai mostrando, vai alfabetizando quem está ao seu redor. Então, é justamente isso, assim, uma criancinha de 2 anos, ela consegue ecoalfabetizar talvez a sua família, mostrando e trazendo diferentes situações. Então, nesse sentido, às vezes parece que é algo tão complexo, tão utópico, mas não, a gente tem que simplificar e mostrar que realmente é democrático e são mudanças que a partir do momento que elas acontecem dentro de você, vira natural. Não é algo pesado, difícil, penoso de fazer. É algo que vai acontecendo e se espalhando cada vez mais. Exatamente. E até para encerrar, João, eu gostaria até de citar uma frase de Léa Tiriba, né, grande ambientalista, professora, educadora. Quanto mais tecnológica uma sociedade, maior a necessidade de religar a criança à natureza. Então, o nosso convite é vamos ecoar a ideia. Né? E agradecemos muito pelo espaço, por trabalhar com esse tema que realmente precisa ser trabalhado, divulgado. Então, eu agradeço muito o espaço. Tá bom. Obrigado pela sua participação também, professora Luciane. Professora Gabriela, se quiser também deixar o espaço, está aberto para suas considerações. Então, muito obrigada. Eu concordo 100% com o que a Lu falou. A gente precisa realmente discutir, a gente precisa falar, a gente precisa... Parece que é tudo tão novo, mas na verdade não é. É algo que já é discutido, já é falado há muito tempo. E na minha concepção, a ecoalfabetização são atitudes. Se a gente tivesse que resumir em uma palavra, né? São atitudes positivas que, às vezes, a gente acha, é tão pequeno o que eu estou fazendo... e vai refletir em lugares que a gente não tem nem noção que existem. Então, esse processo todo é algo que a gente precisa realmente pensar.
E eu deixo também uma frase do Capra, que na minha concepção todo mundo deveria escrever num post-it e ler todo dia de manhã, para que a gente sempre pense e reflita. A frase diz assim: um crescimento ilimitado num planeta finito é impossível. É uma frase que faz a gente refletir, né? Falar assim, qual é o que a gente está fazendo aqui, acabando com o próprio lar, né? Isso, você falou a palavra, o nosso lar. E a criança entender que é o nosso lar. É exatamente isso. Professora Gabriela, obrigado também pela sua participação. E ficamos aí para futuros debates, né? Eu, particularmente, não conhecia o termo da ecoalfabetização e, a partir de agora, já tenho esse conhecimento. Já aplicava na minha vida ações mais sustentáveis, já tinha esse processo, mas não conhecia ainda a ecoalfabetização. Obrigado por me proporcionar esse conhecimento e, claro, para o público que nos acompanha de casa. Eu agradeço também. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. E termina aqui mais uma edição do programa DC Mais Educação. Sou João Guilherme Castro e até a próxima.